O mote dessa minha apresentação, que eu também vou procurar ser bem breve, se é que eu consigo isso, é um e-mail que a Eliana me passou. Posso? Se não, eu pulo. Não, não tem nada de comprometedor. Além do fato dela ser uma Foucaultiana, nada a compromete. Eu estou brincando, eu gosto do Foucault. Eu tenho lido coisas do Foucault, por exemplo, Os Anormais do Foucault me ajuda muito a pensar essa questão da psicologia e da produção da anormalidade. A Eliana, há uns 2 meses atrás, talvez 3 meses, esteve em São Paulo, numa banca de um orientando meu, e, numa certa altura, eu falei a palavra apropriação, e ela disse, eu não gosto da palavra apropriação. Eu fiquei com aquilo na cabeça. E, agora, quando eu estava preparando a fala aqui, eu passei um e-mail para ela. Eliana, por que você disse isso? E ela daí me passou o seguinte texto, e-mail, é curtinho. Eu implico muito com palavras, e a apropriação sempre me soa como uma subjetividade boca aberta que abocanha e digere a seu jeito o que vem de fora. Além disso, parece conferir certa pureza às ideias primeiras que se contaminariam, não é, por essa boca aberta, por essa apropriação. Será que essa apropriação seria sempre equivocada? Daí ela disse, certa vez eu li na tese de uma amiga, que eu gostaria de saber qual é, algo que me pareceu interessante nesse sentido. Que deveríamos falar de ideias em outro lugar, ao invés de ideias fora do lugar. Eu gostei muito disso. Muito bem. Essa questão da apropriação. São vários os brasileiros que fizeram reflexões a respeito da história da literatura, a história da ciência, da psicologia, da sociologia, etc., etc. São vários os autores, os intelectuais brasileiros, que se referem à presença das ideias europeias no século XIX brasileiro. Por exemplo, Capistrano de Abreu falou em feitiço do transoceanismo. Nós seríamos enfeitiçados por tudo que vem do além-mar. Gilberto Freire fala em europeísmo artificial e postiço. O filósofo João Cruz Costa, que tem uma história da filosofia do pensamento brasileiro, né, ele fala em bovarismo, essa atitude dos nossos intelectuais, principalmente do Segundo Império. Né? Bovarismo a partir de Madame Bovary, do Flaubert, que é uma mulher que se esborracha a partir de um desejo enorme de ser o que ela não podia ser, que ela não era. Né? Ela queria ser como as mulheres da corte, se vestir como elas, né? Queria namorar homens como os homens da corte. Né? E a história termina tragicamente. Muito bem. Em Bovarismo. E Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, foi mais fundo nessa análise, né, da afetação generalizada da corte brasileira, né, e diz que, na verdade, havia uma transformação das ideias que vinham formuladas com sotaque europeu, aqui. Havia uma transformação dessas ideias em panaceia. Tanto a adesão cega a ideias estrangeiras como a crença no seu poder redentor faziam parte da maneira de pensar, né, dos intelectuais do Império. E, segundo ele, era um recurso negador, era uma invasão de uma realidade local que inspiraria secreto horror aos nossos intelectuais. Todos numa mesma chave, não é? De alguma maneira, há aqui uma crítica muito negativa à presença das ideias europeias nesse momento da história do Brasil. Robert Schwartz,
o grande estudioso da obra de Machado de Assis, crítico literário, sociólogo, num registro materialista histórico, né, das relações de produção, ele faz uma análise, né, da obra do Machado de Assis, né, e chega à conclusão de que, numa realidade tão atrasada, num país em que existia escravidão, o liberalismo era um ideário, um discurso liberal, trazido, importado pelos nossos intelectuais, eram ideias fora do lugar. O país seria um país absolutamente bárbaro, um país violento, um país que não tinha nenhuma condição de exercer nenhum dos princípios liberais, não exercia nenhum dos princípios liberais. Como num país de escravidão, né, se trazer e se falar em termos liberais. Então, ideias fora do lugar. Uma tese que gerou polêmicas e, ainda nos anos 70, a historiadora Maria Silvia de Carvalho Franco escreveu um texto contestando as ideias fora do lugar do Roberto Schwartz e dizendo que as ideias estão no lugar e que cumpririam aqui as mesmas finalidades que cumpriam na metrópole. Não entraram no Brasil, mas surgiram no processo de constituição das relações de mercado brasileiras. Aqui como lá, que não mantém relações de exterioridade, mas que pertencem à mesma lógica capitalista, as representações igualitárias eram necessárias para sustentar o sistema de dominação e encobrir as disparidades, articulando-se ao postulado das desigualdades individuais de origem psicológica, intelectual, biológica e moral, para encobrir as desigualdades e sua origem social e econômica. Então, ela acaba afirmando que, basicamente, as ideias liberais cumpriam a mesma função lá e aqui. Não é? Eu tenho um pouco de dúvida a respeito disso, eu tenho algumas restrições que eu vou apontar lá na frente. Bom, eu trouxe também, a título de informação para vocês, uma filósofa neomarxista que eu gosto muito, que é Agnes Heller, que eu não sei se tem circulação aqui no Rio de Janeiro. Ela tem um livro que eu adoro, que chama-se A Filosofia Radical, em que ela analisa a questão da apropriação ou recepção dos sistemas filosóficos. Portanto, eu estou introduzindo uma segunda palavra agora aqui. Eu vinha falando em apropriação, e ela fala apropriação muito, o tempo todo, mas usa também como sinônimo recepção. Que depois eu falei para a Eliana, ela disse, gosto mais do que de apropriação. Né? Então, ela estuda essa questão da apropriação ou da recepção dos sistemas filosóficos. E ela diz uma coisa muito interessante, que vai me encaminhando, não é, para o desfecho dessa história. Ela diz o seguinte, os sistemas filosóficos estão aí, não é, são objetivações autônomas, e podem ser apropriadas a partir de diferentes necessidades e carecimentos. E há apropriações completas do sistema filosófico, plenas, e há apropriações parciais. E o que ela diz é que a recepção mais plena, mais completa, é a recepção filosófica de sistemas filosóficos. É o filósofo lendo, não é, uma teoria filosófica, enfim, uma doutrina filosófica de um outro filósofo. Ela diz, essa é a apropriação mais plena. E as apropriações parciais são aquelas apropriações de ou pessoas ou grupos, não é, que, em função de necessidades específicas da filosofia, não é, vão em busca de soluções de problemas existenciais pessoais ou para pensar problemas sociais
pontuais. Não é? Ou então para expor teorias em outras esferas. Essas todas são parciais. Por exemplo, apropriação parcial em função de problemas existenciais pessoais. Por exemplo, como viver? Eu posso ir ler uma filosofia tentando buscar uma resposta para essa questão. Não é? É uma apropriação que ela chama de iluminadora. A pessoa está querendo uma luz. Não é? Ou então a apropriação de pensar problemas políticos e sociais específicos, locais, vai em busca de sistemas filosóficos para responder a seguinte pergunta: como devo agir? Ou então pedaços do sistema filosófico para poder construir teorias em outras esferas. Não é? Por exemplo, teorias sociológicas, teorias políticas e assim por diante. Muito bem. E ela diz uma coisa interessante. Tanto a apropriação filosófica, tanto a produção de sistemas filosóficos, como a recepção mais plena, ou seja, filosófica dos sistemas filosóficos, tem limitações. Não é? O espanto, o estranhamento que parece natural e que dá origem à filosofia tem condições limitadoras. Que é aquela coisa de você fazer um recuo, estranhar o que parece natural, que inaugura a filosofia. Ela disse, isso tem limitações. Por quê? O filósofo é filho do seu tempo. Ele também é portador de carecimentos, de conceitos, preconceitos do seu período histórico, mesmo quando se opõe a eles. No entanto, o espanto fica garantido como motor de produção filosófica e intelectual. Quando ele mobiliza uma consciência capaz de pensar até o fundo o que é pensável em sua própria época e o que a média dos homens, naquela época, não pensou até o limite do possível. Não é? Isso é muito interessante. Não é? Você vê que existe limitação aí também. E existe limitação na própria recepção filosófica, pelos mesmos motivos. Não é? Bom, de qualquer forma, ela diz, entre a recepção filosófica e o sistema filosófico apropriado, não passa nenhuma linha de separação nítida. Faz parte da essência da filosofia o fato de que não devam existir limites rígidos entre ela e sua recepção. É como se o sistema filosófico fosse obra aberta. Não é? A apropriação filosófica é uma relação ativa com a filosofia. E a incompreensão pode não levar a uma interpretação errada, mas assim a um novo sistema filosófico. Mas aqui vem a frase que eu queria trazer para vocês. Ela diz, nesse sentido, toda compreensão é um mal-entendido. O que não significa que o inverso seja verdadeiro. Ou seja, toda compreensão é um mal-entendido, mas nem todo mal-entendido é compreensão. Existem mal-entendidos não compreendedores. E ela diz, nesse caso, o mal-entendido, não compreendedor, é da ordem da ignorância. É da ordem do equívoco. Não é? Terceira fonte para pensar a questão da apropriação. Antônio Cândido, de Melo e Souza, num artigo de 1990 chamado Radicalismos, em que ele pensa a questão da recepção brasileira de ideias políticas radicais geradas em outros países. Lá no advento do pensamento político brasileiro, não é? O Antônio Cândido em Radicalismos. Não é? E ele diz, numa tradição de pensamento conservador, como existe no Brasil, é muito importante localizar traços de pensamento radical nos interstícios do conservadorismo dominante.
pois são contrapeso ao movimento conservador que sempre predominou. E ele localiza traços de pensamento radical em 3 intelectuais brasileiros. E ele diz, é importantíssimo, porque é uma semente, é um lugar onde se pode pôr uma cunha e desenvolver todo um pensamento que pode ser radical, mas não necessariamente revolucionário. Quem são esses 3 autores que ele cita? Ele cita Joaquim Nabuco, durante 10 anos em que ele fez a campanha contra a escravidão. Só. E era um indivíduo da classe dominante, era um aristocrata, etc. Manuel Bonfim, que foi um homem que pensou o Brasil numa chave do conservadorismo, quando ninguém falava nisso ainda, e fez uma leitura das relações de trabalho, das relações de produção no Brasil, no começo do século XX, já muito próximo do pensamento marxista, mas muito impregnado pela biologia. Por exemplo, um conceito biológico de mais-valia, porque ele usa o conceito de parasitismo para explicar a exploração tanto do colonizador, quanto, mais tarde, dos senhores de escravo, dos industriais, etc., etc. Né? Do capital, enfim, dos capitalistas, enfim. E o terceiro, Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, que, segundo ele, foi o primeiro intelectual brasileiro a defender uma sociedade democrática em que o povo tivesse absolutamente à frente, era partidário de um governo do povo, no sentido real da palavra. E o Antônio Cândido diz, não é? Ideários estrangeiros só têm existência quando se combinam, quando se encontram com as tradições locais de cada lugar. Então, aqui nós temos mais 2 palavras. Tínhamos apropriação, recepção, da Heller. Não é? Depois, agora temos mais 2. Apropriação, recepção, combinação e encontro. Não é? Posso aposentar a apropriação, até porque eu considero um termo muito... Ele é muito predatório. Né? Ele tem uma conotação predatória. Né? E, portanto, eu dou completamente lugar. Não é? E, então, ideários estrangeiros só têm existência quando se combinam, quando se encontram com as tradições locais de cada lugar. Não é? Portanto, não é mera transposição. A transposição é sempre frágil, de fórmulas elaboradas em outro contexto. E ele, para dar exemplos de combinação e de encontro, ele diz, por exemplo, o marxismo. Na Rússia, o encontro com a tradição local produziu o marxismo-leninismo, fórmula que só vale integralmente para ela. O maoísmo foi o encontro do marxismo com as tradições da revolta agrária da China. Em Cuba, o ideário de esquerda é a combinação do marxismo com a tradição radical do país, sobretudo o pensamento de José Martí, e as práticas guerrilheiras desde as lutas pela independência política do século XIX. Apropriação, recepção, combinação, encontro. E aí está, para mim, digamos assim, a bússola. Reencontrei a bússola. Ideários estrangeiros só têm existência quando se combinam, quando se encontram com tradições locais de cada lugar. Estou aposentando a minha papelada e vou fazer rapidamente algumas considerações. Você não deixa eu passar do que você não quer que eu passe. Já passei, pela cara dela, já passei há muito tempo, minha Nossa Senhora. Bom, vamos pegar o caso da psicologia, né? Rapidamente. A psicologia, que teve uma recepção grande no Brasil, foi a psicologia experimental positivista.
assim como a sociologia, que teve uma grande recepção no campo educacional brasileiro, foi a sociologia de Durkheim. Ou seja, são pensamentos, não é, digamos assim, conservadores, no máximo reformistas, com fortemente impregnadas de autoritarismo, e que encontraram, né, com o que combinar, ou se encontraram com alguma coisa muito característica e muito forte no país. Muito forte no país. Mas o interessante que eu estou observando quando eu estudo a psicologia, aqui no Brasil, né, nesse período de fim do Segundo Império até o fim da Primeira República, é que, ao contrário do que acontecia em alguns países, como, por exemplo, nos Estados Unidos, em que a psicologia, a partir da segunda metade do século XIX e durante a primeira metade do século XX, ela se desenvolveu com uma rapidez, ela se esparramou por aquela sociedade, não é? Ao contrário disto, a psicologia na sociedade brasileira, ela tem uma história lenta. Ela ficou enquistada. Ela foi muito bem recebida pelos nossos intelectuais, claramente, muitos deles, conservadores, que tinham um compromisso com os interesses da classe dominante de justificar uma realidade horrorosa. E a psicologia se serve muito bem para isso. Lá já diz a Maria Silvia, lá, transforma desigualdades sociais em desigualdades pessoais. Mas essa lentidão da psicologia, essa coisa assim, acontecem muitas coisas. Tem lá as clínicas de higiene, e tem lá a psicologia junto com a pedagogia e com as escolas, mas é tudo muito localizado durante um grande período da história do Brasil. É quase que, do ponto de vista numérico de pessoas atingidas pela psicologia, é uma coisa insignificante. Ela vai adquirindo mais lugar social à medida que o país vai se tornando um país capitalista industrial. Não é? Então, o que eu pensei, e eu vou terminar pondo isso para vocês, é o seguinte. Ao contrário do que ocorreu no país que mais encarnou a ética protestante e o espírito do capitalismo, que é os Estados Unidos, a competitividade, a luta pela existência e a sobrevivência do mais apto, uma sociedade que está assentada sobre dois conceitos, os perdedores e os ganhadores. Não é? Ao contrário do que aconteceu lá, não é? No Brasil, o destino dessa psicologia foi outro. Nós aqui, qual é o destino das ciências evolucionistas, né, dessa coisa da luta pela vida e da sobrevivência do mais apto, né, que é o espírito do capitalismo, competitividade, a briga de foice no escuro pelo sucesso, né? Qual o destino disto num país em que o povo não era leitor da Bíblia? E isto é Antônio Cândido, um lindo ensaio dele chamado Dialética da Malandragem. Não é? Ou seja, nesse sentido, do ponto de vista social, não é? Fora esses intelectuais conservadores que trouxeram essa psicologia para dentro do Brasil, principalmente os médicos da Liga Brasileira de Higiene Mental e os educadores escolanovistas,
Os dois mais conservadores e autoritários, do meu ponto de vista, que foram Lourenço Filho e Fernando de Azevedo, que, inclusive, colaboraram com o Estado Novo, ao contrário de Anísio Teixeira, por exemplo. Não é? Mas, fora desses focos, não é? Esse tipo de proposta, esta ideologia, digamos assim, capitalista, né, dessa luta descabelada pelo sucesso, não combina, não encontra, portanto, não há uma repercussão sociocultural. Né? O que não significa que, quando imposta, não cause sofrimento, não cause barbárie, não é? Porque estamos num país extremamente hierárquico. Quando um psicólogo diz alguma coisa nesta linha para uma pessoa pobre, ela tende a acatar. Não é? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o chão cultural brasileiro, a formação das subjetividades, como vocês costumam dizer, no Brasil, não era um chão propício para essas teorias da sociologia e da psicologia que tinham essas características. Não é? Imaginem vocês que eu pretendia aqui fazer para vocês uma análise de Kant em Durkheim. Bom, eu estou completamente louca. Mas, de qualquer forma, então, dando um último exemplo. Não é? A pedagogia moderna, ela caminha no sentido de cada vez se definir o ensino, né, em termos técnicos. Já estava lá no Comênios, né, mas de uma maneira muito diferente, que estará em Pestalozzi, em Froebel, enfim, né, e nos escolanovistas todos e tal. Né. Aqui no Brasil, tem um texto do Lourenço Filho que ele está encantado com a possibilidade de aplicar às práticas educativas os princípios do Taylorismo. De novo, o chão da escola não assimila isso. Por quê? As desventuras da lógica taylorista num país agrário. Falto de tecnologia. Com uma outra relação com o tempo e com o trabalho. Não há aqui a obsessão pelo trabalho rápido e produtivo naquele momento lá. A Primeira República ainda é agrária. O Segundo Império, mais ainda, apesar do Visconde de Mauá. Né? Então, num país em que a rapidez, a produtividade não fazem parte, não é, da cultura, e não fazem parte das subjetividades. Né? Aqui é um trabalho ainda em que o corpo imprime o seu ritmo ao instrumento de trabalho e não o contrário. Eu imagino a dificuldade desses homens tentando fazer com que um corpo docente por esse Brasil afora pense a educação e as práticas escolares em termos tayloristas. Não é? Muito bem. Então, é por aí que eu queria caminhar com vocês. Não significa que nós não tenhamos acolhido todas aquelas teorias preconceituosas e politicamente conservadoras que houve na Europa, mas o meu estudo está me levando a isto que eu acabei de pôr para vocês. Não foi uma chegada retumbante. Foi uma chegada lenta, foi uma chegada difícil, não é? Foi uma chegada num chão impropício para certas maneiras de pensar e certas maneiras de fazer. Não é? O que não significa que não haja essa psicologia depois se desenvolvendo, ocupando mais lugares sociais e causando verdadeiras situações de tragédia,
como tem acontecido mais recentemente, tem se transpirado, pelo menos, e os males que os psicólogos que continuam com aquela psicologia, né, que justifica o que não deveria ser justificado, causam, por exemplo, quando fazem um laudo na escola sobre uma criança que está indo mal na escola, e faz um laudo e escreve criança com personalidade primitiva. Isso já não é nem a psicologia. É uma coisa de teorias raciais do século XIX. Bom, era isso, então, que eu queria dizer para vocês, e acho que está faltando fazer a história de uma outra psicologia. De uma outra psicologia, que não é a psicologia experimental positivista, não é a psicologia psicométrica, não é a psicologia adaptativa, para poder ver como é que ela é recebida, com o que ela combina, não é? E com o que ela, enfim, a outra palavra do Antônio Cândido, além de combinar, o que é mesmo? Hein? Com o que ela se encontra. Esta eu acho uma questão fascinante, e eu proponho às minhas duas colegas cariocas, ou a todos vocês que estão aqui, que praticam muito mais essa psicologia outra do que em São Paulo, e é muito interessante isso, Rio e São Paulo, e essa coisa do chão receptor. São Paulo tem uma história diferente do Rio. Em São Paulo, a psicometria é uma praga, no Rio não é. Isto é uma coisa que merece um estudo desse ponto de vista do chão. Com o que a psicometria soma lá em São Paulo, evidentemente que a industrialização, aquela coisa toda, e com o que essas outras psicologias somam aqui. Por que a psicometria não encontrou um terreno tão propício aqui no Rio de Janeiro, por exemplo? Você tem alguma hipótese? Bom. Não, porque volta e meia, eu conversando com a Eliana, ela disse assim, mas no Rio não é assim, não, psicometria não é, né? Não é. Bom, gente, muito obrigada. Desculpem. Para as 8. Maria Helena, eu fico achando que eu tenho que me desculpar, mas eu acho que não vou me desculpar não, porque a atenção aí foi ótima e você fez outra. Olhei, a plateia toda atenta, todo mundo firme e forte aí. Gente, nós temos ainda pouquinhos minutos, um tempinho. Se alguém quiserem fazer perguntas, eu acho que ainda é possível explorar a Maria Helena mais um pouquinho. Tá? Daiana. Camila, cadê o negócio? Esse negócio, microfone. Daiana, vem, ninguém vai te ouvir. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a senhora por essa palestra, porque eu acho que eu consegui apreender muito mais do que eu apreenderia em qualquer curso de introdução dos estudos históricos ou teoria, método e historiografia. E esse foi um momento muito importante para mim, estar aqui hoje assistindo a palestra da senhora. Então, por isso, muito obrigada. Obrigada a você. Né? Bom, primeiro vou fazer alguns comentários e depois eu vou meter as perguntas. Só espero não tomar muito tempo dos comentários. Eu adorei, simplesmente amei, quando a senhora falou história varal, né, se relacionando a essa história política positivista, construída no século XIX, que simplesmente tecia fatos, datas, né, uma história comemorativa chamada História dos Vencedores, né, por Marc Bloch e Lucian Febvre, e como isso é um problema para a senhora, e como isso tem sido um problema para fazer essa história da psicologia. Né? A história já vem se debatendo muito com essas questões, e a gente tem a história dos análises, né? Lançando a história-problema. E como é importante criar uma história a partir disso. Né? Também com relação a o fato
que a senhora tanto mencionou, eu lembrei do livro do Carr, né, esse historiador britânico, no Que é História, quando ele fala que o fato nada mais é do que uma interpretação. Não, o fato simplesmente... O quê? O fato nada mais é do que uma interpretação de um historiador, que vai levar tal acontecimento à posição de fato, né? E que isso pode ser quebrado no futuro. E que essa é a grande questão da história. Esse que é o grande divertimento e o prazer que se tem em fazer história. Eu também adorei quando a senhora falou que o meu trabalho apresenta mais questões do que respostas. Eu achei isso fascinante. Isso é uma questão que eu venho me debatendo muito nos últimos dias e que, mais uma vez, retomando a Escola dos Anais e essa história problema, eu me lembrei do livro do Robert Darnton, O Grande Massacre de Gatos, que eu tenho lido nos últimos tempos, e que quando ele foi um autor muito criticado, né, vem sendo muito criticado, e ele termina o livro assim: as questões continuam mudando e a história nunca para, né? E a posição que a senhora colocou sobre a historiografia me faz pensar que a historiografia não é simplesmente essa mera produção do conhecimento da história, mas que sem o debate não há historiografia. Sem o levantamento de questões não há historiografia, muito menos não há história. Né? Dayana, algumas perguntas, por favor. Tá, desculpa. Tudo bem. Queria falar tanta coisa. Tá, então, umas perguntas. Com relação à teoria, né, deu para perceber muito bem essa tendência marxista, e a senhora também falou um pouco do Foucault. Queria compreender se a senhora tenta fazer uma certa mescla, talvez, de ambas as pessoas no seu trabalho, ou se isso não é uma preocupação da senhora. Tem também a referência do autor Stuart Hall, que ele trabalha, né, com o Foucault e ele trabalha com Gramsci. É curioso fazer isso, eu queria saber se a senhora se propõe a fazer isso e como se é feito. O uso bibliográfico que a senhora mencionou do Hobsbawm com relação ao contexto histórico, eu queria saber se a senhora se atém a mais alguns outros autores, que talvez sigam a linha marxista ou talvez não. E com relação também ao contexto brasileiro. Eu sei que a Ana Jacal gosta de trabalhar muito com José Murilo de Carvalho, mas eu queria também saber com que autores a senhora trabalha para a história da psicologia nesse contexto brasileiro. Uhum. E a outra pergunta é, a senhora falou de uma abordagem de fontes secundárias, como o livro da Lilia Moritz Schwartz, Espetáculo das Raças. Eu queria saber se a senhora faz algum trabalho com as fontes primárias e qual é a metodologia utilizada pela senhora com relação a essas fontes primárias. Sim, para estudar o quê? Sim. Tá, e só mais uma última pergunta, uma última. O trabalho da senhora se funda, né, se fusiona nessa interdisciplinaridade da história e da psicologia. Eu queria também saber se a senhora faz uso de alguns outros nomes, como, por exemplo, da sociologia e da antropologia no trabalho da senhora. Tá bom? Bom, isso é todo dia na aula, tá? Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Porque aí a Maria Helena tenta fechar tudo. Sim, por favor. William. Sim. Mais uma meia hora eu consigo. Maria Helena está sempre propondo para mais meia hora para dar conta da Dayana. Professora, infelizmente eu cheguei meio tarde na sua apresentação, mas ouvi as últimas falas, que você tocou na questão da educação, a psicometria e falou nos ideais positivistas, por exemplo. Queria saber se nas suas buscas há uma resposta do papel desse psicólogo, por exemplo, na formação do Ministério da Educação e Saúde no Brasil, com essas teorias racistas, racialistas também, principalmente a eugenia e o eugenismo, por exemplo, no Brasil. Se conseguiu a resposta sobre isso, ou se há, por exemplo, esses mesmos ideais até agora na educação pública brasileira, por exemplo, que a gente sabe que as escolas estão todas sucateadas, apesar de em cada 10 perguntas que se faz do que se deveria fazer para melhorar o Brasil, 8 perguntas, pelo menos, é que deveria se melhorar a educação, mas é o local que é menos valorizado que tem em termos de educação, a educação pública.
Vamos lá, eu vou tentar responder rapidamente, até porque cada pergunta dessas daria para fazer outra palestra de 2 horas. Vamos. Enfim, o que eu queria dizer é o seguinte. Em relação às suas questões, você falou, não é, o que eu faço com Marx e Foucault. Uma vez eu ouvi da minha assessora para assuntos vários, eu acho que foi na defesa do doutorado dela que eu estava na banca, que foi, aliás, um momento saboroso, né? Foi uma festa intelectualmente de grande densidade, né? Mas foi festa. Em que ela, num certo momento, disse que o Foucault teria dito em algum lugar, só que ela não me diz qual, ela não me dá esse gostinho, tá bom, que Foucault teria dito que não teria escrito o que escreveu se não fosse Marx, se não tivesse existido Marx. Quando eu leio Foucault, eu não conheço a obra dele, leio coisas assim pontuais em função dos meus interesses, apropriação parcial, né? A que me referi aqui. Eu vejo que não existe uma incompatibilidade absoluta de concepção da história e da maneira como ele conta a história. O que eu vejo é que há uma questão, primeiro, de ênfase. O Marx está lá cuidando da infraestrutura econômica, das relações de produção, essa coisa toda, não teve tempo de desenvolver o resto, outros desenvolveram, tá certo? Inclusive o Foucault. Não é? Por outro lado, uma coisa que eu acho admirável no Foucault é que ele foi sensível, e isso para mim está sendo muito importante nesse meu trabalho, para eu poder pensar minhas questões. Ele foi sensível, não é, quando ele fala da questão da sociedade disciplinar. Não é? Nós não temos uma sociedade disciplinar no Brasil no Segundo Império. Nós não temos uma sociedade disciplinar mesmo na Primeira República. Eu não sei se temos a sociedade disciplinar nos termos descritos pelo Foucault até hoje no Brasil. Eu não sei. Eu estou só... Né? Porque é um país que, às vezes, me parece pré-Foucaultiano, no sentido de que você ainda encontra corpos decapitados em praça pública. Aquela punição que começa a vigiar e punir, né, que ele descreve lá as sevícias, aquela coisa do esquartejamento em praça pública, no Brasil ainda acontece. Bom, mas o que me encanta para o meu trabalho no Foucault é o fato dele ter percebido que, a partir de um certo momento da história da Europa, muda a maneira como se exerce o poder. O poder não é controlador de forças mais, não é mais aquela relação entre aquele Estado, digamos assim, o Leviatã do Hobbes, não é? E ele diz, o poder não é mais controlador de força, ele as produz e organiza por meio de pedagogias disciplinares, feitas de normas mais do que de leis. Não é? Então, e daí ele diz, o poder não é binário, feito de dominantes e dominados, as relações de poder estão em toda parte do tecido social, assumem várias formas, não é? E ele é microscópico e dele todos participam. Está certo isso? Entendi bem? E eu acho que é muito interessante porque Marx não percebeu isso. Marx não percebeu isso, e é importante, quando nós estudamos a história da psicologia, prestar atenção nisso. Né? Por exemplo, então, quando eu li os Anormais, em vários momentos eu escrevia no rodapé, isto aqui continua um pensamento do Marx que o Marx não desenvolveu, por exemplo. Né? Então, isso em relação ao Foucault e Marx. Fontes primárias. Analisei todos os números fontes documentais, todos os números da Revista Brasileira de Higiene Mental. É Revista Brasileira de Higiene Mental, né?
Analisei todos os números da revista da Faculdade de Direito de São Paulo. Estou analisando os livros, todos os textos de 2 escolas novistas, que são o Lourenço Filho e o Fernando de Azevedo. Sei lá, e tem muitas outras coisas. Lembrei de uma coisa saborosíssima, mas eu não vou dizer, porque a Ana está aqui me chutando por debaixo da mesa. Então, fontes primárias muitas, né? Não estou só trabalhando com coisas que já foram feitas. Eu não preciso analisar a produção dos museus históricos e geográficos, porque já tem uma análise que, para mim, é suficiente, entendeu? Eu não vou ter que começar tudo, reinventar a roda, não é? Eu acho que não é assim que a gente pesquisa. Então, basicamente, eu diria essas 2 coisas para você. Te agradeço pelas suas considerações, né, a respeito da história, historiografia, como se escreve a história. E, em relação à pergunta do rapaz, olha, dentro dessa, digamos assim, dessa recepção brasileira, né, dessa combinação de ideias estrangeiras e europeias com a mentalidade, bota aspas, se vocês quiserem, da classe dominante brasileira, é evidente que as teorias raciais tiveram aqui uma grande receptividade entre nossos intelectuais. Não é? No século XIX, principalmente, e no começo do século XX estão lá ainda. Não é? É só que elas rapidamente botam o país num beco sem saída. Por quê? Porque são teorias que falam da inferioridade dos não-brancos. O conde de Gobineau, que era um nobre francês ressentido, né, que escreveu um livro chamado Tratado sobre a Desigualdade entre as Raças, ele veio para o Brasil. Ele ficou mais de 1 ano aqui, num tete-a-tete diário com o Pedro II, e conversavam sobre vários assuntos. Né? O Pedro II dizia... a ciência sou eu, não é o Estado, como é? L'État c'est moi, la science c'est moi. E ele ficava super feliz de ter um interlocutor à altura, não é? Um cara que se dizia cientista. E eles conversavam muito sobre o branqueamento do povo brasileiro. Aliás, o Gobineau, depois que foi embora para a França, ele escreveu coisas sobre o Brasil, altamente ofensivas, não é? Mas o branqueamento, ou seja, esta política que se pensava do branqueamento e que os higienistas e que os eugenistas abraçaram de uma maneira muito forte, não é? Inclusive os psiquiatras da Liga Brasileira de Higiene Mental, pensava o futuro da nação, não incluía os negros no projeto de nação. O branqueamento é isto. Não é? Mas as teorias raciais levaram o país com um beco sem saída. Por quê? Porque se o negro é inferior e o mestiço é um degenerado, como pensar o futuro de uma nação de inferiores e de degenerados? Um país mestiço. E daí, segundo a Lilian Schwartz, em O Espetáculo das Raças, que é um livro fabuloso, eu gosto muito desse livro, ela mostra que houve um arranjo brasileiro do darwinismo social com o evolucionismo, de tal forma que se preservou a hierarquia social, mas se pôde pensar numa evolução e numa saída para o país. Não é? Agora, o racismo, as teorias raciais, elas se espalharam, esse é o último capítulo do livro da Schwartz. Elas penetraram, não é, Eu nunca sei palavras usar aqui no Rio de Janeiro, porque vocês têm umas palavras tão diferentes das que eu ouço, né? Mas penetrou, digamos assim, né, na subjetividade do corpo social. Do corpo social também não é bom, né? Na sociedade brasileira, é o meu grilo falante. E acabou se sedimentando sob a forma de um preconceito racial, não é? Muito forte, e que existe até hoje. Não é verdade? Não sei se foi isso que você perguntou. Eu não ouço nada.
utilidade? Eu acho que elas estão disseminadas na sociedade brasileira e elas estão lá. É muito comum quando você trabalha dentro de uma escola pública, pelo menos lá em São Paulo, né? Não sei como é aqui, mas acredito que seja a mesma coisa. Quando acontece alguma coisa, um roubo, geralmente as professoras, a primeira coisa é acusar os meninos que não são brancos, os meninos negros. Não é? E existe também aquela coisa da relação sutil do professor com seus alunos, que acaba produzindo o fracasso escolar. Eu acho que a cor da pele influi nisto. Quer dizer, eu acho que a continuidade, se as teorias raciais, a partir da Segunda Guerra Mundial, ficou um assunto meio tabu, não se fala muito, né, nisso, não se abre o jogo, mas que ele está, né, digamos assim, impregnado, né, ele está completamente disseminado pela sociedade brasileira, sem dúvida nenhuma, não é? Sem dúvida nenhuma. Estudos sobre fracasso escolar, dificuldades de escolarização das crianças de escola pública, mostram que a incidência é maior entre crianças não brancas. Né? Então, eu acho que isso fala na direção do que você está querendo saber. Bom, temos que agradecer a Maria Helena por essa brilhante palestra, por esse compartilhamento, por esse encontro que ela estabeleceu aqui conosco. Tenho certeza que todos nós saímos mais enriquecidos aqui, agora, né? E que a gente tem oportunidade de tê-la aqui conosco mais vezes, talvez para um período mais longo, com muitas horas. A brincadeira inicial que eu fiz foi no segundo CLI, eu acho. A gente chamou a Maria Helena para uma mesa que tinha 3 pessoas, aí só tinha 15, 20 minutos para cada pessoa falar. Ela parou a mesa e deu uma esculhambação total, que isso não era possível. Nunca mais a gente colocou mesa com 3 pessoas, são só 2. Né? Aprendemos a lição. Mas, então, eu queria agradecer muito. No ano seguinte, me convidaram para dar um curso no Clio Psique. Está vendo? Aí ela teve 4 horas para falar, veja só. Bom, gente, então, muito obrigada mesmo, Maria Helena, e a gente combina alguma coisa com você em breve. Tá? Muito obrigada a todos e fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Ô, gente, antes de encerrar, eu quero lembrar que amanhã a gente recomeça às 9h30 da manhã com uma mesa